Quer ajudar no apostolado da Vox Católica? Torne-se membro do canal. Com um valor simbólico mensal, você ajuda a custear as despesas de produção e colabora com o crescimento do projeto. Clique em Seja Membro e saiba mais. Liturgia diária. Sexto domingo do tempo comum. Primeira leitura, Eclesiástico, capítulo 15, versículos 16 a 21. Leitura do livro do Eclesiástico. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 118. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade e vossa lei. Sede bom com vosso servo e viverei. E guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Segunda leitura. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 10. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que, desde a eternidade, Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus.
porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco por tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conversando sobre a palavra com Antônio Santoro. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversando sobre a Palavra, onde nós tentamos explicar para vocês as leituras da nossa missa numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, numa linguagem onde todos possam compreender. Pessoal, antes de começar o programa, deixe um joinha no nosso vídeo, deixe um comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas, porque dessa forma o YouTube entende que o nosso vídeo é importante, que o nosso vídeo é relevante, e ele mostra o nosso trabalho para mais pessoas, ele leva a nossa mensagem para mais pessoas. Portanto, pessoal, antes de começar o programa, deixa o like, deixa um comentário, compartilhe o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, faça isso agora, nos ajude a evangelizar. Pessoal, hoje a gente celebra o 6º domingo do tempo comum e a nossa liturgia vai nos fazer refletir sobre a responsabilidade que a gente tem quando nós respondemos positivamente ou negativamente às propostas que Deus nos faz. Como é que a gente se posiciona diante do chamamento de Deus? Como é que a gente faz para colocar em prática na nossa vida esse projeto para que ele não fique apenas no campo das palavras, na teoria, no campo das ideias? Porque religião, gente, não é só teoria, não são só palavras, não são só ideias, é também vivência, é prática, é dia a dia. Nós vamos refletir sobre isso nessa temática de hoje.
Na primeira leitura, a gente vê um trecho retirado do livro do Eclesiástico. Esse livro, como a gente já viu em outras ocasiões, é um livro de caráter sapiencial, ou seja, ele tem a finalidade de fazer com que as pessoas recebam instruções sobre uma maneira prática de viverem suas vidas. Essas instruções são baseadas na reflexão e na experiência daqueles que vivem segundo os mandamentos de Deus. Ele é um livro que foi escrito numa época em que a cultura grega exercia grande influência na região da Palestina, devido às conquistas de Alexandre o Grande. Isso fazia com que muitos judeus abandonassem sua fé e suas tradições e migrassem para as tradições de cultura helênica, de cultura grega. O autor do livro, que tinha o nome de Jesus ben Sira, ele quer ajudar os israelitas a redescobrirem os valores das suas tradições, da sua cultura, da sua fé. Através da sua obra, ele apresenta um resumo de todos esses valores, querendo provar tanto para os judeus quanto para as próprias pessoas de origem grega, que a cultura de Israel não tinha nada a ficar devendo para os gregos e que sua cultura deveria ser muito valorizada também naqueles tempos. No trecho que nós lemos hoje, nos é apresentada a temática da escolha entre dois caminhos, o do bem e o do mal. Para os antigos teólogos de Israel, era justamente essa escolha que determinava o sentido da vida das pessoas e até mesmo o sentido da história do mundo. Se as pessoas optassem pelos caminhos do orgulho e da autossuficiência, abrindo mão da presença de Deus nas suas vidas, elas automaticamente trilhariam caminhos que levariam tanto elas quanto a própria sociedade em que elas estavam inseridas para um futuro de morte. Mas se elas optassem por seguir os caminhos propostos a elas por Deus, elas iriam construir, tanto para si quanto para as suas sociedades, um futuro de felicidade, de abundância, de recursos e de paz. Essa questão é muito bem explicada nos versículos 15 a 20 do capítulo 30 do livro do Deuteronômio. Vale a pena, pessoal, vocês reservarem um tempinho para conferir esse texto e poderem compreender melhor o contexto que nós estamos analisando hoje. É rapidinho, reservem um momento e façam essa leitura. Livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 20. A reflexão que o texto de hoje quer nos oferecer é a experiência comprovada pelos sábios de Israel, de que quando os mandamentos de Deus são respeitados e obedecidos com sinceridade, se constrói uma sociedade fraterna e solidária, uma sociedade realmente livre, onde as pessoas se respeitam mutuamente e conseguem viver de uma maneira equilibrada e feliz. Por outro lado, quando o povo faz escolhas que colocam Deus afastado de suas realidades, quando as propostas de Deus são rejeitadas pelas pessoas, nasce uma comunidade egoísta e dividida, onde as pessoas, ao invés de viverem de forma equilibrada, procuram explorar umas às outras. E as consequências disso são uma vida de sofrimento, de privações e de morte para essa comunidade. As grandes catástrofes que atingiram a comunidade de Israel, particularmente o exílio para a Babilônia, foram resultado de opções que colocavam Deus e seus mandamentos distante da realidade das pessoas. O autor do texto de hoje ele faz uma atualização daquele trecho do livro do Deuteronômio, onde ele coloca diante das pessoas a opção entre os valores tradicionais da fé judaica e os valores que estavam sendo apresentados a eles pela cultura grega. Essa era a escolha que as pessoas daquele tempo deviam fazer, amparadas pela reflexão contida no texto do livro do Deuteronômio, que nós citamos ainda há pouco. E é importante a gente lembrar que Deus sempre respeita a opção que as pessoas fazem. Ele não obriga ninguém a fazer nada. São essas escolhas que levam os indivíduos e as suas comunidades aos caminhos de felicidade ou aos caminhos do sofrimento. E o pior é que essas mesmas escolhas também arrastam pessoas junto com elas. Pessoal, nós devemos também atualizar essa reflexão para os tempos em que nós vivemos. Todos os dias nós somos convidados a fazermos essa opção entre várias situações. Todos os dias nós somos confrontados com várias escolhas.
Como é que nós lidamos com essas escolhas? Quando nós temos que tomar uma decisão relevante em relação a um assunto importante, o que é que nos faz decidir? Será que nós levamos em conta as propostas de Deus naquele momento? Será que nós avaliamos as conveniências de nossas opções, nos baseando nas orientações que nos foram apresentadas pelas Sagradas Escrituras? Será que nós lembramos das orientações que vemos nas palavras dos profetas, dos autores dos livros sapienciais, como esse que nós estamos lendo agora? Será que nós nos lembramos de tantos e tantos ensinamentos que nos foram dados por Paulo, Tiago, Pedro, João, nas cartas que foram escritas para as comunidades? Será que nós levamos em conta as palavras e as orientações que foram dadas a nós pelo próprio Jesus através dos evangelhos? Será que Deus é um fator de decisão nas nossas vidas, nas opções que nós fazemos todos os dias? Ou nós apenas decidimos de acordo com os nossos próprios interesses, sem nos preocuparmos com as consequências das nossas decisões para o nosso futuro e mesmo para aqueles que estão à nossa volta? Será que nós decidimos de acordo com o pensamento que está mais na moda naquela época? De acordo com a ideologia política das pessoas que estão à nossa volta, para que nós não fiquemos mal na fita com eles, como diz, a gíria popular? Será que nós decidimos de acordo com a cultura que nos envolve, da mesma forma que os judeus estavam decidindo, baseados na cultura grega, e não nos valores tradicionais que haviam sido ensinados por seus pais e que carregavam os mandamentos de Deus, tantas e tantas vezes relembrados a eles pela pregação dos profetas? Qual caminho nós estamos escolhendo? Pessoal, é uma reflexão muito importante. Muitas vezes a gente não se dá conta de que as decisões que nós tomamos precisam passar pelo crivo de Jesus, dentro do nosso coração. Quando nós somos comprometidos com o Evangelho, quando nós somos comprometidos com Jesus e com os seus ensinamentos, esses ensinamentos precisam ter a última palavra nas nossas decisões, nas nossas opções, nos caminhos que nós escolhemos. Será que a prática das nossas vidas está alinhada aos ensinamentos de Jesus? Façamos essa reflexão no dia de hoje. A nossa segunda leitura de hoje nos apresenta um trecho retirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E o nosso texto, ele continua no contexto da verdadeira sabedoria, dos verdadeiros caminhos a serem trilhados. Lembremos de que o ponto de partida da argumentação de Paulo, que nós já vimos numa outra ocasião, é exatamente a tentativa dos coríntios em equiparar o conhecimento de Cristo e de suas propostas a um caminho filosófico qualquer, que deveria ser percorrido sob a orientação de algum sábio humano. Para muitas pessoas da comunidade de Corinto, o sábio era Paulo. Para outras era Apolo, era Pedro, ou era outro pregador qualquer com o qual eles houvessem desenvolvido uma maior afinidade. Dessa forma, aquela comunidade caminhava por querer transformar o cristianismo em uma ideologia que seria mais ou menos influente, mais ou menos agradável, de acordo com o brilhantismo do mestre que estivesse pregando num determinado local. Paulo reage a esse comportamento dizendo a eles que o único mestre é Cristo e que a única e verdadeira sabedoria não era aquela que resultasse das teses, das teorias filosóficas elaboradas pelas pessoas, mas era resultante da entrega de Cristo na cruz por cada um de nós. Nesse texto que nós lemos hoje, Paulo fala de uma maneira mais profunda sobre a sabedoria de Deus. Na visão dele, falar da sabedoria de Deus é falar do projeto de salvação que ele preparou para todos nós. Esse plano, esse projeto que tem como objetivo conduzir as pessoas para a vida plena ao seu lado, ao lado de Deus, é o resultado do amor e da atenção que Deus tem para com todos os seus filhos. Um plano que foi mantido oculto por muito tempo,
tempo, mas que foi revelado finalmente através de Jesus. E de acordo com a visão de mundo que as pessoas tinham naquela época, era muito improvável que elas pudessem compreender esse plano em toda a sua amplitude, caso ele fosse manifestado ao mundo antes da revelação trazida por Jesus. Porque Jesus conseguiu manifestar esse amor de Deus através de palavras e principalmente através da sua própria pessoa e dos seus gestos concretos. O modo de falar e de agir de Jesus foi uma revolução que permitiu que as pessoas pudessem vislumbrar, ainda que de uma forma nebulosa, mesmo com uma visão sem nitidez, esse amor que Deus tem por cada um de nós. Nós não conseguimos, na nossa condição humana, captar o significado total desse amor. Mas antes de Jesus, talvez não fosse possível para a humanidade chegar nem a esse vislumbre, a essa pequena captação do que é realmente o amor que Deus tem com a gente. Paulo entende que Deus escolheu cada pessoa desde sempre e quis que cada um se tornasse santo e irrepreensível para que pudesse chegar à vida plena ao seu lado. Com essa intenção, Deus veio ao nosso encontro. Ele fez uma aliança com as pessoas e nos indicou quais os caminhos que nós deveríamos seguir para atingir esse objetivo. Isso ainda no contexto do Antigo Testamento. Mas num tempo mais à frente, que nós conhecemos como a plenitude dos tempos, Deus nos enviou Jesus, o seu próprio Filho, para nos libertar do pecado a que estávamos submetidos e nos inserir num ambiente, num novo modo de vida, numa vida de amor e de doação, de maneira que nós pudéssemos entrar em comunhão com Ele, de maneira que nós pudéssemos nos reunir, e reunir aqui tem que ser entendido como nos unir novamente, voltarmos à nossa união original com Deus e também com todos os nossos irmãos. É a cruz de Cristo, que é a expressão máxima desse amor, de Deus em Jesus por cada um de nós. Ela expressa até que ponto vai esse amor, até o ponto do próprio Filho enviado por Ele dar a sua vida por nós. Esse projeto de salvação de Deus continua a acontecer nos dias de hoje e continua disponível e acessível para todas as pessoas. Ele é possível de ser alcançado através da ação do Espírito Santo na vida de todos os que aceitam, de todos os que fazem a adesão às propostas de Jesus e que decidem viver sinceramente os valores que elas contêm nas suas vidas cotidianas. É esse Espírito de Deus que dá ânimo às pessoas e faz com que elas se renovem todos os dias, faz com que elas sejam esses homens novos, como Paulo costuma chamar, aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Essa é a caminhada constante, é um processo de transformação diário que a gente vive e que vai nos tornando, pouco a pouco, cada vez mais identificados com Jesus. E mais uma vez, nós devemos ter muito claro na cabeça que Deus, gente, não força ninguém a percorrer esse caminho, a aceitar o seu projeto, a se tornar um homem novo. Ele não nos obriga a sermos guiados pela ação do seu Espírito Santo. Essa escolha deve ser uma opção livre que a gente faz, deve ser uma opção que a gente faz entre os diversos caminhos, entre as diversas opções que se apresentam nas nossas vidas. Nós sempre seremos confrontados com escolhas e nós deveremos sempre atualizar as nossas vidas, as nossas opções, aquelas opções que foram colocadas lá para o povo hebreu no livro do Deuteronômio. Nós precisamos atualizar elas nos nossos dias para que nós possamos sempre decidir entre o caminho do bem e o caminho do mal, entre nos aproximarmos de Deus e nos afastarmos de Deus. Cabe a nós fazermos as escolhas corretas.
Nós muitas vezes podemos ter dúvida sobre quais são as opções corretas e para isso nós precisamos, com muita humildade, nos calarmos e recorrermos à ajuda do próprio Deus, para que Ele nos guie através da luz do Espírito Santo. Deus está sempre com os braços estendidos para nós, para nos amparar, para nos guiar, para nos iluminar, mas para isso nós precisamos pedir a sua ajuda, nos abrirmos à ação do seu Espírito Santo para que Ele possa nos fazer optar sempre pelo caminho de Deus, pelo caminho do bem. Isso é uma atitude de humildade, é o contrário da atitude da autossuficiência, que faz com que nós nos sintamos independentes e capazes de tudo, que nós prescindamos, que nós abramos mão da ação de Deus na nossa vida. Quem abre mão da ação de Deus na sua vida, automaticamente se afasta dele. Quem abre mão de Deus na sua vida percorre um caminho contrário àquele que Deus deseja. Mas Deus não força. Deus quer que nós voluntariamente procuremos a sua ajuda e Ele, com todo o seu amor, irá nos ajudar a tomarmos sempre as decisões corretas. O nosso evangelho de hoje nos faz mergulhar um pouco mais no Sermão da Montanha, que a gente já está acompanhando há algumas semanas. Lembremos sempre que esse discurso de Jesus, que Mateus coloca como tendo ocorrido em cima de uma montanha, nos transmite a ideia de algo que vem diretamente de Deus. O monte, a montanha, é o lugar onde Deus e o homem se comunicam. Foi no Monte Sinai que Deus comunicou a lei a Moisés, a lei do Antigo Testamento. E agora é também em cima de uma montanha que Jesus nos comunica a nova lei, que vai traçar os caminhos, que vai apresentar os valores do reino de Deus para todas aquelas pessoas que optarem por aderir ao seu projeto. Mateus tenta responder às dúvidas da sua comunidade a respeito do que efetivamente havia de novo na pregação de Jesus. Mateus tenta mostrar nesse discurso do Sermão da Montanha as bases da nova lei proclamada por Jesus, que viria a tomar o lugar da antiga lei que guiava o povo judeu. Mateus diz que Jesus não veio abolir a lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai, mas veio para ensinar uma maneira que levasse essa lei a ser cumprida de forma plena. Isso é, pessoal, de forma a que as pessoas não se apegassem a detalhes contidos na lei, mas que se atentassem para o que Deus realmente espera dos seres humanos, que é uma adesão total e irrestrita ao seu plano de amor por nós. A gente também, enquanto pessoas que se relacionam com outras pessoas, também somos integrantes ativos desse projeto e devemos tentar agir com nossos irmãos da mesma forma como Deus age com a gente. E isso significa principalmente que o amor seja o elemento principal das relações entre as pessoas, e não a exigência do cumprimento das minúcias de interpretação de uma lei ou de parte dela, que são normalmente decorrentes de interpretações humanas. Na prática, isso era um recado direto para os fariseus, que eram os principais representantes do judaísmo naquele tempo. Eles eram pessoas que falavam com autoridade sobre como deveria ou não ser interpretada a lei de Deus. Mateus tenta mostrar que os fariseus tinham se apegado demais ao cumprimento dos detalhes da lei. Eles pensavam que a salvação das pessoas viria do irrestrito cumprimento das normas legais, como se a vida fosse um balanço contábil, onde Deus colocava as coisas boas que as pessoas tinham feito de um lado e as ruins do outro. No fim da vida, para onde tivesse pendendo a balança, iria a pessoa. Mateus tenta mostrar para eles que a proposta de Jesus era muito mais do que isso. Ela tentava fazer com que as pessoas assumissem um compromisso interior com Jesus e com seu projeto. E dessa forma, fazendo isso, agindo de forma comprometida com os valores do reino que Jesus acabava de apresentar, elas estariam intimamente ligadas a Deus e caminhando em direção à salvação. A vida é muito mais, gente, do que um jogo de erros e acertos, como tantas pessoas insistem em acreditar. No texto que nós lemos hoje, Mateus dá 4 exemplos a respeito dessa nova maneira pela qual as pessoas deveriam enxergar a lei de Deus.
No primeiro exemplo, ele faz referência ao mandamento de não matar. Já nesse contexto, ele mostra que na visão de Jesus, tal mandamento não se restringe unicamente ao ato concreto, de matar o seu semelhante. Mas ele é ampliado no sentido de se evitar qualquer atitude que cause algum dano, algum prejuízo ao seu próximo. Há muitas maneiras de se matar o outro, gente. Existem muitas formas de tirar a vida das pessoas, seja com palavras, através de calúnias, que destroem a dignidade do próximo, através de atitudes de desprezo, que colocam a outra pessoa numa condição de insignificância, de irrelevância, que excluem as pessoas do convívio em sociedade. Os seguidores de Jesus, eles não podem se limitar a simplesmente não matar de maneira física. Eles não podem se limitar a cumprir a interpretação literal desse mandamento. Mas eles devem cumprir esse mandamento de forma abrangente, preservando não somente a vida em si, mas também a dignidade da pessoa, através de uma vida baseada no respeito ao próximo em todos os sentidos. Mateus também quer nos mostrar a importância de nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Na visão dele, a reconciliação com as pessoas, a questão da valorização da vida como um todo, é mais importante do que o comparecimento a um culto a Deus. Ou seja, não adianta nada a gente ir à igreja, a gente ir sempre à missa para dizer que a gente ama a Deus, que a gente não vê. Se a gente despreza e mata de diversas maneiras as pessoas que nós vemos, aquelas que são os nossos próximos. Isso é algo para a gente refletir e avaliar por toda a nossa vida. Como é que anda a nossa sinceridade em relação a essa questão? E caso esse seja o nosso caso, que fique claro que nós podemos ter um comportamento que esconda todas essas coisas, todos esses sentimentos, toda a nossa incoerência. Nós podemos ocultar tudo isso da maioria das pessoas e dessa forma parecermos, ao olhar dessas mesmas pessoas, o melhor exemplo de cidadão, o melhor exemplo de cristão a ser seguido. Mas nós não podemos ocultar absolutamente nada de Deus. O segundo exemplo dado por Mateus fala do adultério. Na lei de Moisés, o adultério era algo proibido. Mas, novamente, Mateus vai muito além, pois na perspectiva de Jesus, o mal deve ser cortado pela raiz. É dentro do próprio coração das pessoas que nasce o adultério. E é lá que esse mal deve ser interrompido. É lá, no coração, nos pensamentos das pessoas que deve começar o processo de conversão. Arrancar o olho, que é na cultura judaica o símbolo do local por onde entram os maus desejos no coração da pessoa. E cortar a mão, que nessa mesma cultura simboliza um instrumento através do qual aqueles maus desejos são concretizados. São duas expressões muito fortes mesmo, mas que não devem ser interpretadas por nós no sentido literal, pois elas têm exatamente a intenção de chamar a nossa atenção para a necessidade de interrompermos o pecado desde o seu nascimento, desde a sua raiz, para que ele nem sequer tenha possibilidade de execução. Olhem só, gente, o nível de comprometimento que deve ter a nossa vida com Jesus. Não é só a vida prática, não é só o que as pessoas veem, mas é também aquilo que a gente pensa. O pecado começa no pensamento. Mais adiante, Mateus fala do divórcio, que era permitido na lei de Moisés, mas que na perspectiva de Jesus era algo que devia ser corrigido, porque no plano original de Deus ele não estava previsto. Deus havia criado o homem e a mulher para se amarem mutuamente e partilharem juntos a vida. É claro, pessoal, que existem questões muito complexas que não vem ao caso a gente discutir aqui e que são decorrentes da imperfeição humana. Mas colocar o divórcio, que é algo resultante de relacionamentos imperfeitos, no sentido de que as pessoas são imperfeitas, por causa do pecado, da sua insistência em se afastar do projeto original de Deus. Colocar o divórcio nesse sentido como algo previsto, prescrito, aceitável totalmente, dentro de uma lei que vinha diretamente de Deus.
e que expressamente diz que o homem e a mulher vão se unir e ser uma só carne, não é algo que pode ser aceito por Jesus. Isso não é um julgamento sobre ninguém. Nós sabemos que cada casal conhece a sua realidade e Deus conhece a realidade de cada casal. Mas nós não podemos naturalizar o divórcio como uma consequência, como algo prescrito e legal e autorizado e aprovado por Deus. Não é bem assim. Cada um conhece a sua vida, cada um sabe das suas limitações, ninguém deve julgar ninguém. Mas nós não podemos dizer que o divórcio é uma consequência natural de uma permissão de Deus. E por último, Mateus coloca a questão do juramento. Na lei de Moisés, somente os compromissos que eram firmados através de juramento estavam obrigados a serem cumpridos pelas partes envolvidas. Na visão de Jesus, quando uma pessoa tem que fazer um juramento para outra pessoa, é porque existe um clima de desconfiança entre elas. E esse clima de desconfiança é incompatível com os valores do reino de Deus. Para Jesus, basta que digamos sim ou não. Não há necessidade de juramentos. Gente, a essência do nosso texto de hoje é que para viver de acordo com as exigências de Jesus, não basta que as pessoas vivam cumprindo apenas o que está estritamente escrito na lei, de forma literal. Para que nos adequemos ao projeto de Jesus, nós devemos ter uma compreensão muito mais ampla do que representa um compromisso verdadeiro com Deus e com os seus valores. As pessoas devem ser transformadas e convertidas a partir dos seus corações e não somente dos seus cérebros. Gente, é fundamental a gente entender que os nossos comportamentos externos não devem ser o objetivo final do nosso compromisso com Deus. Na verdade, eles devem ser o reflexo de uma verdadeira atitude interior, que resulta de um processo de conversão sincero, baseado nos valores do reino de Deus. Nós devemos sempre lembrar que as leis são feitas para regular as pessoas e não para escravizar as pessoas. Nós devemos ser guiados pelas leis, sim, e dentro do seu espírito, tentar alcançar o máximo daquilo que está contido nelas. Nós não devemos viver como as pessoas que se apegam, a todas as vírgulas para poderem justificar suas ações, quando na verdade elas estão apenas tentando justificar o seu proceder errado, ainda que apenas moralmente, perante a sociedade. Esse comportamento, ele talvez sirva para o mundo jurídico, para o mundo humano, mas não pode servir para se fundamentar perante a justiça de Deus. Esse foi o caminho errado que o povo judeu seguiu quando colocou milhares de interpretações sobre cada frase contida na lei de Moisés, de acordo com o que interessava a eles. Eles conseguiram criar um número tão grande de exigências que deviam ser cumpridas, que eles acabavam por inviabilizar que uma pessoa comum pudesse seguir a lei com perfeição. Eles se tornaram escravos da lei. Eles colocaram um peso tão grande nas costas do povo que acabava por afastar as pessoas do que era realmente essencial. Como disse Jesus em um trecho do Evangelho, eles filtravam um mosquito e engoliam um camelo. Pessoal, que o ensinamento do Evangelho de hoje nos ajude a refletir sobre a maneira pela qual nós estamos encarando o cumprimento dos mandamentos de Deus. Será que nós agimos de maneira calculista? Será que nós agimos de modo a ficarmos restritos ao cumprimento literal desses mandamentos? Ou nós procuramos entender o verdadeiro sentido da lei de Deus? Nós procuramos dar um cumprimento abrangente a ela. Nós procuramos, baseados sobretudo no amor, na compaixão, no perdão e em todos os valores que nos foram ensinados por Jesus, interpretar essa lei de acordo com a vontade de Deus. Se nós agirmos dessa maneira, nossas atitudes vão ser mais leves, vão ser espontâneas, não vão ser apenas a consequência de um relacionamento formal e obrigatório e ritualístico. Vão ser a consequência natural de um relacionamento amadurecido que a gente vai desenvolver com Deus. O cumprimento das leis
tanto as de Deus quanto as da nossa igreja, não deve ser para a gente uma ocasião de obediência por medo ou por constrangimento, mas precisa ser a consequência lógica de uma opção voluntária que a gente faz pelo projeto de Jesus, pelo reino de Deus e pelos seus valores. Pessoal, muito obrigado. Quem não deixou um joinha nos nossos vídeos, deixe um comentário, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas, nos ajude a evangelizar. Muito obrigado por quem nos acompanhou até aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.